Estamos de volta com um abraço no ar, hoje com o nosso amigo e companheiro na área de dependência, Dr. Rogério Alonso, psicólogo formado pela Metodista há mais de 28 anos, há 22 anos atua na área de dependência química, atua em CAPs, hospitais psiquiátricos e hoje é o responsável pela instituição Abraço. Ele que promove todo atendimento dos nossos pacientes ou os nossos alunos internos, na verdade são nossos amigos. O Rogério tem um trabalho muito dinâmico, a qual hoje foi convidado a nos dividir, dar esse prazer de dividir um pouco da sua experiência, a sua experiência no amor exigente, a experiência dele hoje de lidar com pacientes que vêm para uma internação involuntária. Em menos de 72 horas esse paciente já se encontra voluntário, né? Não é mágica, na verdade uma conscientização, a qual é a grande bandeira da instituição Abraço, e ele está aqui para dividir com a gente essa experiência. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de poder exercer aquilo que eu sei e que eu gosto na instituição Abraço. E como você falou, são 28 anos na área da psicologia clínica, atuando não só na área da saúde, mas também na área da educação. E a singularidade humana que compõe a pessoa foi algo que me levou para essa área, né? Que me despertou como que as pessoas reagem no seu dia a dia frente a situações de uma forma bem diferenciada, né? Diante disso, eu tive uma influência muito grande de Carl Rogers, um profissional da linha humanista, em que, após ler o livro Tornar-se Pessoa, eu vi que existiam algumas identificações da minha pessoa com o livro Tornar-se Pessoa. E foi o pontapé inicial para que eu fosse para a área da psicologia, né? E daí, então, eu fiz o curso, fui me aprofundando e logo após estar formado, comecei atendendo em CAPs, AD, depois em vários hospitais psiquiátricos, como você falou, e algo me chamava muita atenção, né? Da necessidade de a gente ter uma visão diferenciada do tratamento do dependente químico. Tive algumas excursões no Bezerra de Menezes, em outros hospitais, e o que me chamou era a falta de um novo olhar, um outro olhar para com o paciente, que para mim não é paciente. Sim. Ele é uma pessoa ativa, ele não é um doente, apesar de trazer uma doença, mas ele tem total controle e possibilidade de resgatar e dar um novo significado à sua vida. Diante disso, o que me chamou a atenção de eu aceitar o convite de vir trabalhar aqui na instituição Abraço foi poder colocar em prática princípios e referências que eu acredito no processo de tratamento, que para mim é muito mais que um tratamento, é um cuidar. É um cuidar do humano. Sim. Ou seja, é uma percepção diferente de outros hospitais, de outras áreas da saúde que realizam trabalhos semelhantes, mas que não tem esse olhar diferenciado. E aqui foi possível que eu colocasse isso em prática. Acolher, né, doutor? Acho que o acolhimento que é feito pela instituição e hoje pelo senhor, isso tem de grande avalia o fato de poder abraçar um menino desse, eu digo menino independente da idade, que chega completamente no estado de compulsão, e a gente poder abraçar, como já diz o nome, abraçar em todas as áreas, né? Recebê-lo, o tornar novamente um ser humano. E acho que o maior desafio do senhor é reinseri-lo à sociedade, é isso? Com certeza. Porque na verdade ele nunca deixou de ser um ser humano, é que ele não se percebe mais como. Por quê? Pelas escolhas, pela situação
de ambiente, de posicionamento de família, de fatos e situações que vão ocorrendo no seu cotidiano e que vão tirando as suas potencialidades ou vão escondendo essas potencialidades e faz com que ele fique refém das características do dependente químico, que é a manipulação, a fragilidade, a vitimização, e aí ele acaba se boicotando. Lógico que aí a gente não pode esquecer que existe a família junto, né? Ele não mora sozinho na maioria das vezes, e aí a gente entra numa outra esfera que é a da codependência, ou seja, situações que a família tem que entender para saber como lidar e se posicionar, para que esse dependente tenha um caminho, né? Rogério, quando você diz a família entender, doutor, significa eles assumirem erros e posições, como diz Normal Exigente, em que a família deveria se posicionar de tal forma em que eu não tenho culpa, eu não consigo curar e não sou conivente com a situação. Seria isso? É difícil a família cair essa ficha e querer parar de ser Deus na vida do menino, porque a gente convive com pais e mães que querem ser Deus na vida do menino, pais e mães em que idealizam o menino como o reizinho da casa, né? Eu escuto aqui mães, olha, não diz isso para ele, né? Seja aqui no atendimento nosso, onde a família, olha, eu vou te contar isso, mas você não fala isso para ele, porque ele vai se irritar. Se eu disser que eu não quero ele em casa nesse momento, ele vai se irritar. Quer dizer, a família continua refém dele, mesmo ele estando internado, exatamente pelo fato dela não se tratar. Concorda, doutor? Concordo, em gênero, número e grau. Porque, na verdade, o tanto dependente químico como a família, que é codependente, eles têm duas características que são iguais. Primeiro, que é o sentimento de culpa, e o outro é o sentimento de impotência. Então, a família acaba, mesmo por isso, essa codependência, por causa desses dois sentimentos. A família se sente culpada dele ser um dependente. Aonde foi que eu errei? E ao mesmo tempo, eu não sei como lidar com a situação e como abrir um leque de possibilidades positivas para esse dependente. Então eu me sinto impotente. Mas como eu tento superar isso à minha maneira, ao meu modo, da minha forma, eu acabo fazendo escolhas, tendo posicionamentos que não são mais adequados diante desse modo de ser do dependente químico. Então você muitas vezes acha que está fazendo escolhas boas, mas não são as mais acertadas. Por isso a necessidade de procurar um grupo de apoio, como o Amor Exigente, em que vão ser trabalhadas princípios que objetivam o quê? A melhoria da qualidade de vida, não só da pessoa, mas de um ambiente onde ela está inserida, no caso a família. Ou seja, resgatar nesses princípios, ela se perceber como pessoa, que ela é gente, ela quem é família, sim, que ela pode viver. Princípio. Outros princípios relacionados à culpa, a esse sentimento de ser impotente diante da situação, de fazer com que assuma responsabilidades esse dependente químico e não só você fazer as escolhas por eles. Então, o grau de comprometimento, de sanidade mesmo, é tão grande da família que faz com que ela tente decidir por ele, pelo dependente químico, coisas e situações que é inerente a ele. Que ele tem que decidir. Mas sem dúvida. Porque nesse modo, nesse outro olhar em que a gente percebe o dependente químico com acolhimento, com humanização, mas por que com humanização? Porque ele é uma pessoa, ele tem potencialidades. Doutor, ela não tinha o controle quando ele pequeno,
ela não teve controle quando adolescente, não teve controle do filho durante o uso. Hoje, em tratamento, ela também quer ter um controle que ela não vai conseguir, porque traz ele para um tratamento para ele voltar e ter autonomia. Mas a família quer continuar de qualquer maneira presa a isso, né? Presa a esse cordão umbilical que a gente fala, corda, cordão umbilical, família, deixa ele fazer as opções dele, as escolhas, porém pagar pelas escolhas e não ser financiada pela família. O maior erro é que a família financia as opções dele, e eu acredito que esse não seja o caminho. Não, de jeito nenhum. Você, às vezes, nas suas reuniões, eu escuto você falar, corta a corda. Exatamente. E o cordão umbilical talvez seja esse corta a corda. Por quê? A família é uma colaboradora desse modo de ser do dependente químico. Como assim? Ela não deixa com que ele assuma responsabilidades. Ela não impõe disciplina para ele. Ela não faz com que ele busque algo que ele acredita. Sim. Ela simplesmente governa, comanda, administra a vida dele como se fosse delas. E na verdade a gente tem que preparar qualquer pessoa que seja adicto ou não para que ele consiga administrar e crescer no processo de vida, ter as fases. Isso não quer dizer que não vão ter os tombos, mas o sofrimento faz parte do crescimento. E o adicto tem um baixo limiar à frustração. Ele funciona nos extremos. Ou ele está muito desanimado, deprimido, e ele vai para o uso para aliviar essa dor. Ou ele está muito eufórico, ansioso, agitado, e aí ele vai para o uso porque está com o pensamento acelerado. E aí entra aquelas crenças centrais, entra as crenças permissivas, imperativas, de alívio, de busca de acontecimentos, e essas crenças fazem com que ele tenha um modo de ser que se repete. Ou seja, se repete no sentido cíclico das características do dependente, está sempre acontecendo e se repetindo. Agora, é um processo em que ele, dependente, tem que se tratar, e a família também. É um processo conjunto, só que infelizmente, apesar de nós, na nossa instituição, pregarmos essa importância e colocarmos isso como um requisito básico para o processo de recuperação, infelizmente a aderência das famílias a esse pedido, essa solicitação e a esse procedimento é muito baixo. Muito baixo. Na verdade, continua terceirizando. Eu coloco o meu filho aí e quero ele pronto, né? Eu quero ele bem. Eu pago por isso, eu contribuo com a instituição, seja lá qual for o valor da contribuição para isso. Então, o que eu não fiz nos últimos anos, vocês têm 1 mês para fazer, 3 meses para fazer, ou 9 meses. E se vocês não cumprirem com essa tarefa, a qual eu não consegui cumprir nos últimos anos, a instituição não é boa, seja essa ou seja tantas outras que existem. É uma crueldade quando a família atribui à instituição um papel a qual ela nunca fez. Ela atribui ao coordenador, aos dirigentes da instituição que digam não ao filho, porque ela nunca disse não, né? E quando a gente solicita essa mãe, vá a um grupo, ela não tem tempo, pai, não tem tempo. Ou quanto mais dizer à família, coloque seu filho na mão de Deus. E na hora H, as famílias não colocam, achando que Deus vai errar. E isso são absurdos que eu venho enfrentando no dia a dia, também no tratamento, que a gente fala, mãe, coloque ele na mão de Deus, né? Mas a família sempre acha que Deus vai errar, né? Independente da crença que tenha, eu não vou colocar. Ou como algumas dizem, não, Ricardo, eu coloquei ele na mão de Deus. Olha, mas a roupinha dele está lavada. Olha, eu coloquei ele na mão de Deus, mas o dinheirinho da cantina dele está aí. Eu coloquei ele na mão de Deus, mas eu não quero isso e não quero aquilo. Não colocou, né?
não colocou, não houve realmente a entrega, né? Até os próprios meninos sabem disso, sabem quando as ações da mãe são duras, dão resultado, doutor. O senhor sabe disso? Quando vem uma mãe aqui e ela diz para o filho: você vai ficar o tempo que for necessário, ele fica. Não é a clínica que tem que dar alta, não é uma folha de um contrato que determina tempo. Tem que ser a mãe, a família que conhecem esse ser e dizer: ainda não está bom. Ricardo, doutor, eu continuo escutando o mesmo, ele só parou de usar. E aí que vem o processo de permanência, de rever conceitos, ajustar, ir para a moradia, buscar um trabalho, mas as famílias têm que colaborar e não só atribuir à instituição ou a culpa é do doutor, a culpa é da casa. Acho que esse, não só para nós na Abraço, mas é o maior enfrentamento que todas as instituições clínicas enfrentam, né? É esse verdadeiramente entregar e acreditar, e às vezes nem a própria família acredita mais no seu dependente, e aí se torna uma doença só. Doutor, eu queria perguntar para você, como que você enxerga, na sua visão, a questão da moradia, né? Esse modelo que a gente tem aqui de moradia assistida, que após um determinado tempo, em acordo terapêutico com o paciente, ele passa para esse outro modelo, sem ir para casa, né? Sem voltar para casa anterior a essa passagem. Qual a sua visão, a sua opinião disso? Eu acredito, Ricardo, que ela seja muito positiva e é um diferencial da casa, da nossa instituição. Porque quando chega o dependente aqui pedindo ajuda, seja de forma voluntária ou involuntária, e a gente faz todo esse processo de humanização, de acolhimento, e esse processo de acolhimento, primeiro é para abaixar o nível de ansiedade e mostrar que nós não estamos aqui para julgar, Sim. e sim para ajudar e não julgar. Feito esse processo inicial, cria-se uma relação empática, um vínculo, em que a gente tenta ser transparente e mostrar a sinceridade, a autenticidade, as verdades. Muitas vezes somos mal interpretados e somos julgados. Aquilo que a gente se propõe a não fazer com eles, o dependente químico muitas vezes faz conosco. Só que faz parte do processo. Sim. E nesse processo de preparação do dependente químico, a gente usa as reuniões, a ação terapêutica, conteúdos, para que ele se perceba como pessoa, para que ele perceba as potencialidades que ele tem. E ao começar a entrar nesse processo de conscientização, tentar despertar nele conteúdos como autoestima, autoaceitação, motivação para a mudança, superação de ressentimentos, entendimento da vergonha e da culpa e muitos outros conceitos. Isso vai, de certa forma, fortalecendo e dando instrumentos, ferramentas para que ele entenda esse pensamento que é disfuncional. Diante disso, ele vai passando por fases, processos, estágios positivos de crescimento. E ele vai ganhando um pouco mais de confiança e autonomia. E aí ele vai chegar na moradia assistida. E chegando lá, ele vai ter a sua primeira ressô, teve um pouco antes, ele vai ganhando o contato com a família, vai ganhando o contato com a sociedade, e a gente vai tentar fazer com que ele perceba como que ele pode ter essa reinserção social e também no mercado de trabalho de uma forma saudável, de uma forma capaz e produtiva. Não é um processo fácil nem rápido.
porque o dependente químico tem um modo de ser que o auto-boicote faz parte dele. Mas posso te dizer uma coisa? Às vezes eu percebo que esse boicote já acontece na própria internação, no momento da internação, em que a família negocia com ele. Não, filho, você vai só para ficar um mês. É um absurdo isso. Com o histórico de alguns usuários, a família negociar, olha, não, você só vai ficar um mês, sem ele ter estrutura sequer, dele poder ter qualquer importância em valor para procurar um emprego, seja após 30 dias. Quer dizer, essa ansiedade, essa má internação nos deixa numa situação delicada durante o processo terapêutico, porque só nos dão um mês, ou 2, ou 3. O tratamento para dependente químico, ele é basicamente por tempo indeterminado. Cada caso é um caso. Não tem, o menino está disfuncional, fora do mercado de trabalho há 2, 3 anos, a mãe pagou 20 cursos para ele não terminou nenhum, ou talvez não exerceu nenhum, atuou em nenhum desses cursos que foi sugerido fazer como se isso desse resultado para o tratamento. E aí com o mês, não, você só vai ficar um mês, e aí sucessiva recaída. Então eu acredito, Rogério, que dá certo, mas tem que começar certo, por uma coisa chamada tempo indeterminado, né? A família teria que ter essa conscientização, parar com essa história de 3 meses, 6 meses, isso não existe, precisa de um tempo maior para adequá-lo à sociedade. Por isso o nosso processo de reinserção, que ele acontece também por tempo indeterminado, seja com paciente de 3 meses, 6, 7, 9 meses, vai depender da estrutura inicial, do trabalho que é feito inicial com ele, nos primeiros 90 dias ou 180 dias, para a gente ver aonde nós vamos adequar essa mão de obra. Né? Tem condição de alugar um carro e trabalhar no mercado de serviço? Tem condição de voltar a atuar como mecânico? Tem condição de voltar a atuar no mercado financeiro? Não, porque está fora há muito tempo, o currículo está defasado, deixou de estudar. Essa adequação, né, Rogério? A gente precisa de meses para que isso aconteça. E a família precisa ter essa consciência de dizer, olha, o seu tempo é indeterminado, senão continua negociando com a doença. A família continua doente e ele continua adoentado, porque vem aqui, não, negociei com a minha mãe, só vou ficar um mês. E eu digo, Senhor, só por um milagre, eu até acredito em um mês, na verdade eu não acredito em um mês, eu acredito em um milagre, que é aqui agora que ele acontece. É como se agendasse o milagre para daqui 30 dias espiritualmente, e esse milagre não acontece. Aí vai para casa, 30 dias, não sobrevive, usa de novo, volta. E aí você pega casos em que o paciente tem lá 30, 40 internações. Já peguei casos com 35 internações, nenhuma finalizada. Legal, a gente tem 25 minutos já pronto. Beleza. Perfeito, sem precisar fazer corte nenhum. Beleza. Vocês querem fazer o quê? Vocês querem agora fazer a divulgação da casa e... Eu queria que o Rogério falasse, um pouquinho, finalizasse com o trabalho dele, a disponibilidade dele de atender as famílias aqui, que viesse para uma entrevista anterior à internação, né, que viesse passar com ele, né, gratuitamente, agenda sua visita, vem conhecer a casa, agenda com o nosso telefone, procura pelo nosso WhatsApp, né, tem um WhatsApp aí, agenda a sua visita, venha conversar direto com o doutor, ter um bate-papo com ele, traga o seu dependente químico, para que essa é a fala dele, para que eu possa atender, fazer uma entrevista e aí sim montar um plano terapêutico com começo, meio e fim, né? E esse primeiro atendimento ele é gratuito, oferecido pela instituição, não é cobrado a consulta, desde que se agende. Concorda, doutor? É isso, é a fala dele que eu gostaria que ele tivesse.
Eu vou aproveitar esse pedaço que você falou, vou recortar e vou colocar. Ok. Ação. Pode falar? Pode. Então, Ricardo, entre os diferenciais da nossa instituição, a Abraço, a casa está aberta à visitação para todas as famílias e dependentes interessados num processo de atendimento diferenciado, onde a gente recebe com entrevista pré-agendada, a gente atende as famílias, a gente tenta, como o slogan da casa fala, entender para atender. Sim. Onde vem a família, trago o seu dependente, eu converso, entendo a situação toda da dinâmica familiar, também busco compreender o modo de funcionar e de ser desse dependente químico, e a gente pode montar um plano terapêutico com começo, meio e um fim, né? Lembrando que tudo isso a gente também não faz milagre, a gente depende de um modo de ser no processo de conscientização desse dependente, em que ele queira ser ajudado, em fazer aderência ao tratamento, em buscar um processo de conscientização. Então a gente fala da força de vontade dele, da necessidade de uma fé, não só fé como uma energia interna que venha dele, mas a fé no sagrado, num ser superior a ele. Falamos também da necessidade de planejamento, organização e de disciplina, que é muito difícil para o dependente químico. E a ênfase que nós damos no nosso programa no aspecto de projeto de vida. Então as famílias estão abertas a virem aqui, se apresentarem, não é cobrada, é gratuito essa entrevista inicial agendada, conhece a instituição, conhece os profissionais, nós vamos conhecer as famílias, o dependente químico e tentar moldar um caminho que seja o mais produtivo e saudável possível. Muitas vezes as famílias, como você já disse anteriormente, delegam a nós uma situação que está muito difícil e muito mal conduzida ou resolvida pela família. E a gente precisa acolher também essa família, mas nós não conseguimos dar conta também de tudo. Tem que ter uma parceria, nós, instituição, a família e o dependente. Adequar a parte terapêutica, adequar com a parte financeira. Tem aqui o nosso amigo Nérito, que atende vocês para tratar de assuntos financeiros junto com a doutora Fernanda, né? A equipe de coordenação com o Will, com o Fernando, com a Carla, né? No corpo clínico, com o Dr. Rogério, com o Carlos. Então existe toda uma equipe aqui para ampará-los e aí a gente adequar melhor o tratamento dele. Diferente de que as famílias ligam, quanto custa? E eu pergunto, mas para quem é? Qual é a situação? Não, eu quero saber quanto custa. Não é assim que funciona, né? Cada caso é um caso a ser adaptado à questão financeira, prazo e a situação do paciente. Eu agradeço aqui o Rogério. Está abertas as portas para que volte em outros momentos, para novas entrevistas. É um prazer trabalhar ao seu lado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Obrigado à instituição e a todos vocês, telespectadores.